Sabe por que a Fórmula 1 é tão conhecida hoje? Sabe o porquê de tanta popularidade e principalmente o que fez ela se tornar esse fenômeno mundial nas mídias atualmente e bombar mundialmente depois de longos anos sem graça? Hoje, um dos esportes mais populares do mundo, a Fórmula 1, é um esporte mundialmente reconhecido. A principal categoria do automobilismo está em crescente evolução e dispara na frente no quesito popularidade, porque está presente em diversos países e que são realizados os Grand Prix, sem contar que os horários das corridas favorecem grande parte dos telespectadores e também tem todo o fanatismo em cima dos pilotos que são de diferentes nações. Mas se antes muitos acompanhavam esse esporte, hoje esse número é bem maior. Milhões de pessoas assistem às corridas e acompanham todo esse mundo multibilionário de corridas. Mas uma coisa é certa, se pegarmos a Fórmula 1 anos atrás, vamos nos deparar apenas com um esporte de nicho. Contudo, se pegarmos a partir de 2017 e mais especificamente a partir de 2019 e 2020, o crescimento é simplesmente absurdo. Principalmente porque a Fórmula 1 ultrapassou números de grandes esportes como Bundesliga, UFC, NBA, que também tiveram crescimento nesses últimos anos. E mesmo que tenhamos enfrentado uma pandemia no meio desse percurso, o público continuou acompanhando firmemente, já que em 2020 essa categoria conseguiu manter uma audiência de 87,4 milhões de espectadores por GP. Mas não estava bem assim, pelo contrário, um senhor aí estava jogando tudo no limbo, nosso querido esporte, a F1 de Eccleston. Se voltarmos um pouco tempo atrás, especificamente em 2014, Bernie Eccleston afirmou que a Fórmula 1 não precisava de fãs jovens e rejeitou a entrada da categoria nas mídias sociais, afirmando que esse público não tem dinheiro. Bom, inclusive aqui minha visão é que algumas emissoras de TV ainda estão presas nesse mesmo passado aí e não focam na nova geração. Bom, frase da entrevista de Eccleston: "Não estou interessado em Twitter, Facebook e qualquer que seja essa bobagem. Não consegui ver nenhum valor nisso." Bom, fecha aspas. Vale lembrar que Bernie controlava o esporte e tudo que envolvia ele nesse período, como por exemplo direitos televisivos da Fórmula 1 no final lá dos anos 70. Além disso, ele controlava toda a logística, parte financeira e também administrativa de cada grande prêmio. Não era à toa que ele era o homem mais rico do Reino Unido, por que será? Mas anos antes, 2014, 15, as coisas foram mudando, porque o interesse do público pelo esporte foi caindo cada vez mais e os patrocinadores estavam abandonando a categoria também. E todos nós sabemos que a maior parte do dinheiro da Fórmula 1 vem dos direitos televisivos e dos patrocinadores, e por isso precisavam fazer algo para mudar e evoluir, porque com essa mentalidade não estava dando certo, além de outros fatores que dá para listar aí, como mudança de regulamento, hegemonias e efeito cascatas dessas ações. Liberty Media na Fórmula 1. Então as mudanças vieram em 2017, quando Bernie Eccleston foi dispensado das suas funções como CEO da Fórmula 1, após a Liberty Media comprar o grupo da Fórmula 1. Isso causou uma série de mudanças no esporte e todo o sistema nele foi modificado. A Liberty Media fez uma estratégia totalmente diferente da que era a de Eccleston. Em resumo, eles fizeram o que Eccleston não queria fazer. Primeiramente, começaram a analisar os dados, fizeram levantamentos para saber quem realmente era o público que estava acompanhando a categoria, quem poderia ser o futuro público-alvo, e outros detalhes mais a fundo, mas principalmente buscando entender o que os fãs da Fórmula 1 queriam, o que eles esperavam da principal categoria do automobilismo mundial. E como comentamos, a Fórmula 1 ganhou inúmeras mudanças, e isso em vários aspectos, desde a logo até os gráficos de TV, novas fontes e até a parte do áudio foi modificado. E claro, tudo com um grande toque de modernidade. Mas essas melhorias não ficaram somente na principal categoria do automobilismo. Elas se estenderam também para a Fórmula 2, Fórmula 3 e respingou para diversas outras categorias de carros aí pelo mundão. Novas pistas, as chamadas redes sociais. A Liberty Media começou a observar também onde o público da Fórmula 1 se encontrava e onde ele poderia estar para chamar a atenção dessas pessoas. E claro, a ideia de introduzir a Fórmula 1 nas mídias sociais foi uma oportunidade absurdamente genial, o que era visível sobre os resultados que poderiam trazer a curto e a longo prazo para a categoria. A Liberty não teve ideia, chegou a essa conclusão e simplesmente pensaram: vamos começar a colocar a Fórmula 1 em todos os meios de comunicação. Eles voltaram e fizeram mais pesquisas, mas dessa vez sobre o marketing que eles poderiam fazer na internet. Então, foi um fator que transformou a Fórmula 1, criou conexões com as pessoas, a entrada da categoria nas redes sociais deixou as pessoas por dentro desse mundo. Eles ocuparam lugar e se fizeram presentes em várias mídias como YouTube, Facebook e Twitter. Ou seja, essa maneira eles conseguiram unir amantes do esporte, os próprios pilotos
e sem falar que os clientes e patrocinadores também conseguiriam ter mais uma conexão próxima e outras vitrines. E óbvio que deu muito certo, o crescimento dessa comunidade só foi aumentando cada vez mais. Se analisarmos a quantidade de fãs que acompanham a Fórmula 1, os números são absurdos. Para ter uma ideia, atualmente o canal oficial do YouTube, eles possuem mais de 8,1 milhões de inscritos. Inclusive, hoje você consegue ver os melhores momentos das corridas aí, os famosos highlights, vários vídeos incríveis sobre a categoria, e isso graças às muitas pesquisas que a Liberty fez e colocou em prática. E não para por aí. Fazem parte no Instagram também com mais de 20 milhões de seguidores e atualmente estão no TikTok, que é o aplicativo aí do momento. O público jovem na Fórmula 1. Então, querendo ou não, é visível que o público da Fórmula 1 tem mudado ao longo dos anos. Claro que temos pessoas de várias idades que acompanham a categoria, mas também vemos um público jovem que vem forte para acompanhar as corridas e também com grande interesse em entender esse mundo de velocidades que a Fórmula 1 representa. E essa participação da Fórmula 1 nas mídias fortaleceu muito esse contato com o público jovem e chamou a atenção para curtirem esse esporte. Não é à toa que a Fórmula 1 é o esporte que mais cresce nas redes sociais, porque eles estão presentes diariamente com todos os fãs de todas as idades e para todos os públicos, tornando a experiência de quem não pode ir a uma corrida algo ainda mais espetacular de se ver em casa também. E a base de todo esse sucesso é óbvio, eles produzem conteúdos de altíssima qualidade, as imagens são incríveis e te levam para fazer parte dessa jornada com eles, sem precisar às vezes sair do seu sofazão. Mais conteúdos e atualizações. Outro fator importante e que serve como exemplo para esse fato é que a ideia de que antes só se poderia ter acesso a conteúdos televisivos sobre a Fórmula 1, como as classificações e corridas que tinham contrato de transmissão que tinham um custo altíssimo. Mas isso também mudou com a criação do F1 TV, que também foi lançado pela Liberty. Claro que nem todos os países têm acesso, mas uma boa parte pode assinar esse canal deles e desfrutar de conteúdos exclusivos, inclusive também streaming ao vivo das corridas. Fora todos esses detalhes que foram modernizados ou até mesmo introduzidos no mundo da Fórmula 1, vale ressaltar também a inclusão de outros elementos como as competições de F1 e eSports e os próprios Fantasy Games que eles criaram. E não para por aí, porque todas essas evoluções dependem de uma parceria fundamental, e um grande parceiro da Fórmula 1 é a gigantesca Amazon, que trabalha com a relação dos dados e análise de estatísticas de desempenho das corridas. Eles criam isso através de inteligência artificial, levando o espectador a uma experiência única com previsões e detalhes do que está acontecendo ali na corrida. Vou nem comentar sobre as novas pistas e possíveis países que querem sediar novas corridas, que causam polêmica ou não, mas sim são inovações que a Fórmula 1 também vem trazendo. Ampliando a experiência. Já que para se ter velocidade é preciso ter carros modernos e atualizados, como já vemos aqui nessa temporada de 2022, outro elemento que evoluiu muito foram as câmeras nos carros que proporcionam uma visão extraordinária para os telespectadores. Por exemplo, hoje conseguimos ter a noção real da visão de um piloto no cockpit, porque eles introduziram uma câmera dentro dos capacetes dos pilotos. Então basicamente conseguimos ver a visão que um piloto tem da Fórmula 1, fora os onboards, que são excepcionais e ganharam uma qualidade extremamente visível, quando se comparado a onboards lá dos anos 80. Para se ter uma ideia, em cada corrida eles comandam mais de 90 câmeras, 147 microfones que proporcionam ouvir, por exemplo, um magnífico ou não som que os carros emitem e fora uma quantidade muito grande de outros equipamentos. Tudo isso porque eles capturam mais de 430 horas de transmissão ao vivo na TV em cada temporada. Fórmula 1 e a Netflix. E se não bastasse toda essa experiência fascinante na TV e nas mídias, vale lembrar que em 2018 a Fórmula 1 assinou um contrato com a Netflix para a produção de documentário que você já deve ter assistido ou ouvido falar. Nosso famoso Drive to Survive, uma série que tanto quanto polêmica, mas que também aumentou muito a rede de fãs do automobilismo e expandiu muito o mercado norte-americano. A ideia da série é mostrar mais o lado humano da Fórmula 1, mostrar os bastidores e aproximar os fãs de como funciona todo esse sistema, por isso eles colocaram câmeras com acessos íntimos com equipes e pilotos, desde a preparação dos pilotos até sobre a sua rotina em geral. Porém também houveram muitas reclamações e controvérsias recentes por parte de público e até mesmo dos pilotos, mas independente disso, a série conquistou o coração de muitos fãs adormecidos e de novos amantes do mundo pelo esporte. Fórmula 1 e a Amazon. Só que com o aumento do público e consequentemente o interesse por mais informações sobre o esporte, a Liberty Media novamente teve que ir se atualizando e por isso eles reinventaram o aplicativo da Fórmula 1.
E com essa modernização ele passou a oferecer aos consumidores análise, detalhes e estatísticas em tempo real. E novamente isso só foi possível por causa da parceria com a Amazon Web Services, que adicionou elementos estratégicos e gráficos para as telas. E como o foco é trazer uma experiência totalmente inovadora, tanto para as equipes quanto para o público, eles também acrescentaram sensores nos carros para que esse trabalho fosse cada vez mais detalhado e preciso. Então cada carro contém 120 sensores que geram mais de 1 milhão de pontos de dados de telemetria por segundo. Essas informações são transmitidas dos carros até os boxes, e por isso hoje é possível acompanhar as decisões tomadas pelas equipes, além aí do Open Radio. E não somente isso, essas informações permitem que eles consigam outras pesquisas mais a fundo, como por exemplo a maneira que eles descobrem quem é o piloto mais rápido na pista, que é justamente através desses dados, analisados carro a carro e observando a diferença de cada um deles. Inclusive, para a gente entender melhor esses algoritmos, vai armazenando o tempo de cada piloto nas sessões de qualificação, por exemplo. O clima não interfere nessa apuração e depois comparam com os companheiros de equipe, analisando e performando do carro e avaliando como o desempenho de cada piloto se dá em determinado circuito e tempo. A experiência que a Liberty Media trouxe. Em resumo, a Liberty Media simplesmente mudou a ideia da Fórmula 1, que é só um esporte. Hoje a categoria máxima do automobilismo é mais que só um esporte. Hoje ela é uma marca de entretenimento para quem os acompanha. Sim, tem vídeo nosso mostrando quase todas as corridas desse ano. Se você ainda não viu, você está vacilando. Eles não querem fazer apenas corridas, eles querem proporcionar uma experiência, ou melhor dizendo, um espetáculo como outros eventos como Super Bowl, UFC e até finais de Champions League em toda a corrida, que são esportes de muito sucesso também e que movimentam a cidade toda durante o período em que estão acontecendo. O que acompanhamos na temporada de 2021 foi um verdadeiro espetáculo, desde as preparações para os GPs até as megas ultrapassagens nas pistas, protagonizados por Max e Lewis. Como já citado, sem falar da disputa pelo campeonato, que tinha 7 vezes campeão, sedento pelo octa e o jovem talentoso, ansioso pelo primeiro título. Isso tornou o espetáculo ainda mais divertido, porque já fazia alguns anos que os campeonatos eram liderados somente por uma equipe e por um piloto. Isso mudou completamente. E esse ano está totalmente diferente também, porque são novos carros, novas experiências, novas estratégias que elevam ainda mais as emoções de cada corrida do calendário. Enfim, a Liberty fez inúmeras mudanças, mas ainda tem muitos detalhes para melhorar. E podem ter certeza que as inovações não vão parar por aí. A F1 no Brasil tem muito que melhorar. Só que por mais que a Fórmula 1 tenha todo esse trabalho muito bacana, algumas coisas deixam a desejar quando se trata de informações sobre a categoria no nosso país. Além disso, estamos atrás no quesito cobertura, infelizmente por motivos talvez financeiros ou até mesmo mentalidade obsoleta de quem manda nos direitos. A TV ainda faz a Fórmula 1 para gerações que já sabem muito do esporte, pessoal lá dos anos 80 e 90, não me entendam errado. E dentro e fora dos circuitos, o público jovem vem tomando conta do pedaço. Hoje a própria TV divide o público dentro do Brasil. A ponte entre televisão e internet ainda não existe, onde lá fora se vê muito mais isso, e as velhas gerações cruzando e dividindo o mesmo espaço com o público jovem, consumindo o mesmo conteúdo, pois tudo é feito para abraçar todos e com estratégia de mercado. Talvez se faz necessário a reeducação de uma parcela do público. Preste atenção, uma parcela, se você não se inclui, esse recado não é para você. Que consomem conteúdos de péssima qualidade, canais que repetem o mesmo take, trazem mais fake news, rumores do que verdades, tudo para ser o primeiro, entre aspas, vídeos que você gasta o seu precioso tempo e que apenas quer seu clique e não te ensina algo sobre o esporte. Ah, e antes de você comentar que estamos metendo pau em outros canais, de maneira nenhuma, apenas nossa opinião, e tem muitos canais que tratam a Fórmula 1 e você aí com muito respeito. Canais que fazem excelentes trabalhos. Nenhum canal é perfeito, mas buscar qualidade para o público já é um grande sinal. É o que tentamos vídeo após vídeo, por isso sua opinião, sem ofender aqui, é bem-vinda aqui sempre. Adoramos o feedback de vocês, pois esse canal é para você, amante da Fórmula 1. Criadores de conteúdo na internet ainda parecem ser deixados de lado pela TV, onde se houvesse uma ponte, quem ganharia seria você aí. F1 com mais qualidade, mais diversão, compartilhando a mesma paixão e de quebra fazendo novas amizades, como a gente já vem fazendo no nosso grupo do Telegram do F1 na mochila, que inclusive está convidado para fazer parte, concorrer a produtos da Fórmula 1 e saber os bastidores dos bastidores da nossa jornada pelo mundo dentro dos circuitos. Ah, e se ainda tem dúvidas sobre o crescimento descomunal desse esporte,
Só esse ano já tivemos em 4 circuitos quebrando recordes de público. A demanda cresce exponencialmente e vários circuitos estão se sacudindo para se manter no calendário, outros para entrar. Ou seja, muita gente está doida para ver a Fórmula 1, uma corrida em Interlagos ou até mesmo fora do Brasil, e não sabe como planejar ou fazer. Eu te ajudo. Até o fim da temporada de 2022 a gente vai cravar mais de 15 corridas aí no calendário, então se quiser uma luz, segue a gente lá no Instagram, chama no DM e pode marcar uma mentoria que eu te ajudo a assistir uma corrida em Mônaco pagando o menos possível. Ah, tá curioso para saber qual a melhor corrida para assistir dentro do circuito? Se liga nesse vídeo que está começando agora. Nossas aventuras dentro de